Bem, meus amigos, chegamos ao sexto bloco e, enfim, é o momento de nos depararmos com a questão prático-profissional. Aquela que no início desse bate-papo, lá no bloco 1, fazendo aquela introdução a esse treinamento, eu dizia a vocês que quando vocês se deparassem com essa questão, vocês teriam 3 desafios. E é isso que a gente vai analisar agora. Como vocês vão se sair nesses 3 desafios nessa questão. Recordem-se, qual o primeiro desafio? Lendo o enunciado e interpretando a história, o primeiro desafio é identificar qual é a peça processual correta a ser redigida para que, através dessa redação dessa peça e a apresentação dela em juízo, se venha a perquirir o provimento jurisdicional adequado para satisfazer os interesses, as necessidades, proteger os direitos daquele personagem que será o seu cliente na historinha apresentada. Qual é a peça processual correta que você deve redigir para, através dela, buscar o provimento jurisdicional satisfativo dos interesses, direitos, necessidades do seu cliente no caso concreto. Segundo, redigir essa peça processual. O segundo desafio é elaborar, redigir a peça processual. E o terceiro desafio, redigindo a peça para que ela seja apresentada, oferecer dentro dessa peça redigida, em certo espaço dela, em certo tópico dela, o conjunto de argumentos, de fundamentos jurídicos, a solução de direito material que deve ser gerada para proteger o seu cliente no caso que vai ser aí analisado por nós, lendo-se a historinha. Então, é o mérito, é a tese, o conjunto de fundamentos jurídicos que você deve apresentar no que tange ao chamado direito material para solucionar a questão. Então, identifique a peça, redige a peça e apresente a tese jurídica correta para o caso apresentado. Tudo bem? Vamos passar à leitura do enunciado da questão. Joga na tela. Questão prático-profissional. João te contrata como advogado, advogada, para tentar, em caráter de extrema urgência, reverter medida proibitiva da administração municipal, que após informada por ele sobre reunião convocada e a ser realizada em local público no próximo sábado, vedou a realização do evento. João convocou 200 pessoas para um encontro em praça conhecida no município X, para que, partindo dela, realizassem caminhada pacífica, sem armas, pelo centro da cidade, compartilhando e manifestando opinião favorável à descriminalização do uso da maconha, ficando o evento conhecido como Marcha da Maconha. Constatando que não havia qualquer outro encontro convocado anteriormente para o mesmo local e data, dirigiu-se ao órgão competente da administração pública para formalizar aviso prévio, com antecedência razoável. Para sua surpresa, se deparou com ordem expedida formalmente pelo secretário de Estado Municipal, responsável, determinando que não fosse realizado o evento e que ele informasse a todos os convocados que a reunião estaria sendo cancelada em razão de proibição do poder público. O fundamento apresentado pelo secretário para motivar a proibição foi no sentido de que fora informado que talvez 1 ou 2 pessoas pudessem comparecer ao evento portando armas e que a ideologia a ser manifestada consistiria em apologia ao crime, configurando, portanto, prática ilícita. Inconformado com a medida da administração, João te contrata para advogar na defesa do seu interesse, de ver o evento acontecer, e apresenta documentos suficientes para provar de modo inconteste tudo o que for acima narrado, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Ciente você que se passou apenas um dia do ocorrido, redige a peça processual adequada para formalizar o ajuizamento na vara de fazenda da comarca do município da ação de processo subjetivo e de natureza constitucional, na qual não há risco de condenação em honorários sucumbenciais por não serem cabíveis, e de tutela do direito individual do autor, destinada a proteger a integridade do direito fundamental de João, requerendo, em razão da urgência do feito, provimento jurisdicional protetivo de caráter imediato, antes mesmo do julgamento de mérito ao final, autorizando de plano a celebração da reunião. Vamos reler a história. Vou voltar aqui para o início da questão. Vamos fazer, como sempre a gente faz, uma releitura. João te contrata como advogado, advogada, para tentar, em caráter de extrema urgência, reverter medida proibitiva da administração municipal, que após informada por ele sobre reunião convocada e a ser realizada em local público no próximo sábado, vedou a realização do evento. João convocou 200 pessoas para um encontro em praça conhecida no município X,
para que, partindo dela, realizassem caminhada pacífica, sem armas, pelo centro da cidade, compartilhando e manifestando opinião favorável à descriminalização do uso da maconha, ficando o evento conhecido como Marcha da Maconha. Constatando que não havia qualquer outro encontro convocado anteriormente para o mesmo local e data, dirigiu-se ao órgão competente da administração pública para formalizar o aviso prévio, com antecedência razoável. Para sua surpresa, se deparou com ordem expedida formalmente pelo secretário de Estado Municipal responsável, determinando que não fosse realizado o evento e que ele informasse a todos os convocados que a reunião estaria sendo cancelada em razão de proibição do poder público. O fundamento apresentado pelo secretário para motivar a proibição foi no sentido de que fora informado que talvez uma ou duas pessoas pudessem comparecer ao evento portando armas e que a ideologia a ser manifestada consistiria em apologia ao crime, configurando, portanto, prática ilícita. Inconformado com a medida da administração, João te contrata para advogar na defesa do seu interesse de ver o evento acontecer e apresenta documento suficiente para provar de modo inconteste tudo o que fora acima narrado, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Ciente você que se passou apenas um dia do ocorrido, redija a peça processual adequada para formalizar o ajuizamento na vara de fazenda da comarca do município da ação de processo subjetivo e de natureza constitucional, na qual não há risco de condenação em honorários sucumbenciais por não serem cabíveis e de tutela do direito individual do autor, destinado a proteger a integridade do direito fundamental de João, requerendo, em razão da urgência do feito, provimento jurisdicional protetivo de caráter imediato, antes mesmo do julgamento de mérito ao final, autorizando de plano a celebração da reunião. Bom, joga essa imagem para mim. Meus amados, a questão é bem conhecida, essa questão já foi levada ao judiciário, já foi discutida no plenário do STF, já se vão muitos anos que houve uma pacificação do entendimento na Suprema Corte quanto a esse episódio, e ele vem sendo, com habitualidade, alvo de questionamentos em prova. Vamos lá, vamos entender o que é que aconteceu para que a gente possa avaliar qual é a medida processual a ser utilizada pelo advogado, pela advogada do João, buscando no judiciário um provimento jurisdicional satisfativo dos interesses dele para que ele consiga realizar o evento do qual ele é o mentor, o organizador, correto? Bom, João convocou pessoas para que juntos, numa praça ali conhecida do município X, possam caminhar, exercendo de modo organizado, coletivo, a liberdade de expressão, exteriorizando um pensamento de forma conjunta, aglomerados, com força representativa. João e os seus convidados para o evento marcharão de uma praça até um certo local para que possam defender o seu pensamento, manifestar o seu pensamento, melhor dizendo, defendendo a descriminalização do comportamento de utilizar, de usufruir, de usar da substância da maconha. Então, um episódio que é conhecido no Brasil, acho que todo mundo que me assiste tem noção do que eu estou falando, evidentemente, não é? A discussão em torno da licitude, da ilicitude de se poder fumar maconha. Em particular, friso, sem que isso tenha qualquer relevo para o desfecho da questão, que eu não sou usuário de maconha e não me cabe julgar quem usa maconha. Apenas aqui, como professor, vou interpretar constitucionalmente a história, inclusive antenando-a à realidade jurisprudencial que hoje vigora no país. Tudo bem? Vamos lá. Quando uma determinada pessoa pretende se dirigir às ruas, a locais públicos, a bens públicos de uso comum do povo, para manifestar a sua liberdade, para exercer a sua liberdade de expressão, e exercendo a liberdade de expressão, manifestar um entendimento, uma opinião, uma ideologia, em tese, desde que respeitando certos limites impostos na Constituição, essa pessoa tem, nesse exercício de direito, uma garantia constitucional. E é o que o João tentou fazer. Se reunir com parceiros, com amigos, com pessoas que compactuam do mesmo ideal, da mesma ideologia, para que juntos pudessem, se reunindo em ambiente público, exercendo a chamada liberdade constitucional de reunião, o direito fundamental de se reunir, para se reunindo, exercer a liberdade de expressão, que é
o ato fim, eu diria que a liberdade de reunião ela é instrumental, ela é meio. A gente se reúne em ambiente público para que tenhamos força conjunta, força representativa, para que alcancemos o fim maior, o ato final, que é a liberdade de expressão, exortando a nossa ideologia, manifestando o nosso pensamento de forma organizada, representativa, numa reunião, pessoas se reunindo em ambiente público, em bens públicos de uso comum do povo. Não é? E o que aconteceu na história? Deixa eu ver se você interpretou corretamente. Quando João procurou a administração, porque é um dever que ele tem, a gente vai conversar aqui na questão de direito material, sobre esse assunto do artigo 5º, inciso 16, lá da Constituição, a liberdade constitucional de reunião em ambientes públicos para o exercício da expressão da ideologia, não é? O João, corretamente, cumprindo um dos deveres que a Constituição impõe que ele cumpra para que ele valide esse direito de liberdade de reunião, para que na reunião ele possa exercer a liberdade de expressão, ele foi cumprir um dos requisitos constitucionais, ele foi procurar a administração para dar um aviso prévio, informando previamente que no sábado vindouro ele vai se reunir com certas pessoas no local tal e que não vai causar nenhum dano a outras pessoas com direito similar, porque, no caso concreto se dizia, né, não existiria nenhum outro evento convocado para o mesmo local e data previamente que eventualmente viesse a ser frustrado pelo evento dele. Então, João procurou a administração para cumprir o papel dele de dar o aviso prévio, apenas avisar, para que a administração, sendo informada, possa se organizar, se programar, tenha ciência do que vai acontecer e tome no que tange a sua organização, as suas atividades, né, as devidas medidas que entenda adequada em razão do evento do João. O João, ciente que não precisa de autorização para exercer a liberdade constitucional de reunião, mas tem o dever de informar a administração, João foi cumprir o seu papel. E foi surpreendido quando a administração veio e disse, olha, João, eu estou expressamente proibindo, o secretário analisou aqui o seu comunicado, entendeu que ninguém vai fazer marcha da maconha aqui no município, aqui na praça, coisa nenhuma. E ele proibiu que ocorra o evento e mandou te informar e solicitou que você informe a todas as pessoas que eventualmente já tivessem sido convocadas para que não venham, porque não vai ser autorizado. Já está sendo aqui proibido desde logo e, se for necessário, a administração vai tomar devidas medidas para impedir o evento. E então João se depara com uma ordem proibitiva, uma medida do Estado expressamente declarando uma manifestação de vontade, manifestando vontade, declarando estar proibindo a ocorrência dessa reunião. A questão diz quais foram os fundamentos dessa ordem dada pelo secretário ali competente de Estado municipal. O secretário municipal disse, olha, tem 2 fundamentos para que eu tome a decisão de proibir a sua reunião. E você está sendo informado pela administração que não está autorizada a sua reunião e você não pode fazer. Inclusive, nós estamos determinando que você avise as pessoas que não vai haver reunião. Fundamentos. Tomamos ciência que algumas pessoas estão pretendendo comparecer portando armas ao evento. E segundo, a sua reunião é para fins ilícitos, apologia ao crime. Então, a gente tem uma lei que combate o uso de drogas e você está reunindo pessoas para propagar o uso de drogas. Então, a sua conduta, segundo disse o secretário, seria, João, a sua conduta, João, o personagem da questão, seria uma apologia ao crime, você está incitando a prática de atos ilícitos e o seu direito de reunião é condicionado a alguns limites, dentre eles, ao limite que diz que a sua reunião só é validamente viável de ser feita. O direito de reunião só é protegido pela Constituição quando, além de respeito a outros limites, você respeita um limite que diz que você tem que se reunir para fins lícitos. E a gente aqui na administração está entendendo que a sua intenção é reunir pessoas para a prática de ato ilícito. E por esses fundamentos, ouviu-se dizer que algumas pessoas pretendiam vir à reunião portando armas. E a reunião seria para fins ilícitos, a administração barrou o exercício, né, do direito de João, o direito de se reunir para manifestar a ideologia, pleiteando ali que fosse descriminalizado o uso de maconha. Bom, devagar. Temos 2 desafios aqui. Qual seria a medida judicial que o João deveria adotar para buscar reverter essa situação, conseguindo autorização judicial imediata para conseguir realizar a sua reunião, que já seria no próximo sábado, a depender de qual seja o tipo de reunião que ele vai fazer, com que porte, para quantas pessoas, ele pode ter gasto dinheiro, contratado carro de som, animadores, mandado fazer camisas, né, trazendo pessoas de outras cidades. Tem situações que você, para fazer um evento desse, investe uma grana. Pode ser que ele não consiga para um outro sábado, para um outro, tem que ser para esse agora, questão do tempo, né? Enfim, e aí qual a medida processual que ele deve adotar? E segundo, qual é a tese jurídica para defender ele? A priori, ele está certo ou ele está errado? A administração acertou ou errou no mérito? Bom, a administração errou. O João não fez nada de errado. A gente vai conversar aqui agora na questão do direito material. A administração errou. Eu vou conversar com vocês já já sobre a tese jurídica, mas antes,
Me permitam dizer logo, para que vocês não fiquem curiosos, qual seria a medida processual adequada. Aqui, o João deve impetrar um mandado de segurança com pedido de concessão de medida liminar, uma tutela provisória de urgência, para que liminarmente o juiz já despache, profira a decisão interlocutória concedendo a liminar, a tutela provisória, ordenando de imediato que se suspenda a ordem da administração e autorizando de imediato a realização da reunião. Então ele vai impetrar um mandado de segurança para proteger o direito dele, direito fundamental, o direito líquido e certo dele, que não é amparável por habeas corpus ou habeas data, o princípio da subsidiariedade para o cabimento do mandado de segurança. O mandado de segurança só é viável, só é adequado para proteger direitos fundamentais que não sejam amparados por habeas corpus ou habeas data. No caso em tela, o que está em jogo é o direito de reunião. E com o direito de reunião e exercício, o direito de liberdade de expressão. Então não se está falando aqui de direito de ir e vir, de locomoção em momento algum. O João não está preso, encarcerado, nem de longe. Isso aqui passa nem sequer perto do habeas corpus e não tem nada a ver com o habeas data para a tutela da informação pessoal, informações quanto à vida pessoal dele em bancos de dados de entidades públicas ou de caráter governamental, né? Então, bancos de dados de caráter governamental pertencentes a entidades públicas, né? Então, a gente não tem em jogo direitos fundamentais protegidos por habeas corpus ou habeas data. Nesse linear fica respeitado o princípio da subsidiariedade, o mandado de segurança em tese seria adequado, e eu vou analisar se os outros requisitos para a admissibilidade do MS estão presentes, para que eu possa afirmar que ele é adequado. E estão. No caso concreto, não há nenhuma necessidade de dilação probatória. O próprio enunciado da questão deixa claro que o cliente, o João, vai apresentar ali ao advogado rol de documentos suficientes para demonstrar, para provar tudo o que aconteceu. Então a questão deixa clara que é desnecessária a dilação probatória, o que é um dos requisitos fundamentais para a admissibilidade do mandado de segurança, e o prazo, a tempestividade. Só se passou um dia do ato da administração proibindo a reunião. Está dentro do prazo de 120 dias, lá do artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Então, eu me pergunto, no caso concreto, o mandado de segurança seria uma via processual adequada? Seria. Seria, porque ele é um remédio constitucional destinado a proteger direitos fundamentais não amparáveis por habeas corpus ou habeas data, quando esses direitos estão sendo vítimas de atos ilegais ou com abuso de poder, atos coatores da administração pública, ou de quem age fazendo as vezes da administração em atividade típica de Estado, e quando não é necessária a dilação probatória, ou seja, quando tudo aquilo que se precisa provar pode ser provado na própria impetração, existem provas documentais suficientes, não é necessário produzir provas no curso do processo. Então, havendo desnecessidade de dilação probatória, se agindo dentro do prazo de 120 dias a contar da ciência do ato coator, e sendo para proteger direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data, cabível ao mandado de segurança. Nesse caso, importante frisar que não seria viável a ação ordinária com pedido de tutela provisória, teria que ser o mandado de segurança. Isso porque no enunciado da questão, o examinador, o enunciado da questão deixa claro, o examinador deixa claro, e o examinador aqui sou eu, fui eu que montei a questão para vocês, para treiná-los, o examinador deixou claro que era para se ajuizar a ação de natureza constitucional. A ação de natureza constitucional é para deixar claro que é um mandado de segurança, que não se está pedindo uma ação ordinária, ainda que em tese, na teoria, na vida real, poderia caber uma ação ordinária. Se está pedindo a ação de rito mais célere, em razão da urgência do feito. A gente sabe que o mandado de segurança tem um procedimento mais célere que o procedimento comum aplicado na ação ordinária, até porque no mandado de segurança o procedimento não tem fase probatória, que é a fase que mais faz prolongar o processo. Então, o rito mais célere e ação que, em razão de sua natureza, não gera risco de condenação em honorários sucumbenciais, porque não cabe. Aí, meu amigo, só pode ser o mandado de segurança, não pode ser ação ordinária. Então, está claro que é um mandado de segurança. Acho que você percebeu isso com clareza. Se você impetra um mandado de segurança e é derrotado, o MS é julgado improcedente, você não tem que pagar, o seu cliente não tem que pagar sucumbência para o impetrado. Não vai pagar honorários de sucumbência para o advogado, para o procurador, para a procuradoria, nem vai pagar custos porque a fazenda tem isenção de custas. Se fosse uma ação ordinária julgada improcedente, você teria que pagar os honorários sucumbenciais em favor da procuradoria. Aquele velho e bom rateio que no fim do ano, na maioria das procuradorias do país, ocorre dividindo a sucumbência entre os procuradores. Então a única ação aqui entre ação ordinária e mandado de segurança, dessas duas, a única em que realmente, em razão de sua natureza, das regras que a disciplinam, não se pode falar de honorários sucumbenciais, não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, não há risco de sucumbência quando se perde, é o mandado de segurança. Então fica claro que não é para se ajuizar uma ação ordinária. Ainda que, lembremos-nos, na vida real, sempre que couber mandado de segurança, cabe a ação ordinária. E a gente sabe que a ação ordinária vai levar a um caminho mais longo, mais caro, mais demorado e que gera para o autor, num caso eventual de improcedência, o risco de pagar
para o réu os ônus sucumbenciais. Né? Então, aqui deve ser redigida uma petição inicial para a impetração do mandado de segurança, ali na vara competente, certamente uma vara de fazenda pública, mas a gente não sabe, né, se município X se é vara única ou se tem varas especializadas, pode ser uma vara única. Se não for, vai ser a vara especializada competente para receber os mandados de segurança contra atos das autoridades ali municipais. Pode ser uma vara de fazenda, pode ser uma vara civil ou qualquer outra, conforme a organização judiciária da justiça estadual ali, naquela comarca, naquele município X. Tudo bem? Bom, quanto ao mérito, vamos analisar o seguinte. Do que se está tratando? Qual é o assunto central na questão? Direitos fundamentais, liberdade de reunião e liberdade de expressão. A liberdade de reunião está prevista no artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição. E as pessoas têm uma garantia constitucional, que é essa garantia. A Constituição garante no artigo 5º, inciso 16, a mim, a vocês, a todos nós, essa liberdade de a gente poder se reunir em bens públicos de uso comum do povo, né, como ruas, praças, praias, beiras de rio, vias públicas, para que a gente possa exercer a liberdade de expressão e nos manifestemos de modo organizado, representativo, exortando uma determinada posição, entendimento quanto a determinado tema, assunto, ideologia. Só que existem limites para que essa liberdade possa se materializar, para que ela possa ser exercida de modo compatível com o que o Constituinte estabelece. Vamos lá, vamos lembrar alguns requisitos do artigo 5º, 16. Primeiro, tem que ser para fins lícitos. A reunião tem que ser para fins lícitos e exercida de forma pacífica. As pessoas não podem vir para a reunião, todas elas portando armas. Eu não posso convocar uma reunião armada. Olha, eu queria que todo mundo viesse, trazendo uma foice, uma pistola, um pedaço de pau. Então, a reunião não pode ser convocada como reunião armada. A reunião tem que ser para fins lícitos, conduzida de forma pacífica. Para que essa reunião seja realmente digna de se exercer, para que o direito fique realmente protegido dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos, o organizador ou as pessoas organizadoras, alguém em nome da organização do evento, o responsável pelo evento, deve ter o carinho de procurar a administração, deve ter a atenção de procurar a administração previamente para informar. Não é para requerer autorização. O direito de se reunir independe de autorização. Mas é necessário de que haja uma informação sendo dada previamente à administração. Então, eu tenho que bater lá na administração, no órgão competente, e dizer, olha, tudo bem, pessoal, tudo bem, secretário? Eu vim aqui informar que daqui a 15 dias, que daqui a uma semana, a depender do que seja, daqui a 2 dias, amanhã, eu vou me reunir ali na beira da praia com 15 amigos, com 50 amigos, com meus colegas de formatura, durante X tempo, para essa finalidade, e eu queria vir informar. A obrigação que o Constituinte impõe ao organizador do evento de prestar essa informação não é para pedir autorização, porque, repito, se ele agir dentro dos limites constitucionais, ele não depende de autorização para poder se reunir com as pessoas nas ruas. O que ele depende é de informar para dar à administração o poder de fazer 2 coisinhas. Primeiro, verificar se vai haver colisão com a outra reunião convocada por outra, que tem igual direito, para o mesmo local e data, no mesmo, né, momento ali, no mesmo dia, mesmo local, no mesmo horário. Então a administração vai verificar e vai dizer, olha, você está convocando a reunião para um local que já tem uma reunião convocada primeiro que a sua. Inclusive o organizador saiu daqui a pouco, saiu daqui agora há pouco e acabou de marcar a reunião. E eu entendo que se a sua reunião for confirmada lá, vai frustrar deles, não tem como ter as duas ao mesmo tempo. Então aí a administração poderia barrar, não porque o organizador dependa de autorização, mas porque para exercer o direito de reunião dele, ele não pode frustrar uma outra reunião. Isso é um dos limites constitucionais. Então ele tem que informar. A administração veio aqui te informar. Alguém aqui já convocou reunião para o mesmo local, horário, data que eu estou convocando? Não. Então, beleza, vou poder exercer minha reunião. E segundo, ele deve informar a administração que ele está fazendo aquela reunião, preparando para fazer aquela reunião naquele local, naquela data, naquele horário, não só para que a administração verifique se a reunião dele vai frustrar uma eventual reunião antes convocada por outrem para o mesmo local, data e horário. Porque se assim for, não vai poder ter a reunião dele, porque ele não estará respeitando os limites constitucionais. Ele não pode frustrar uma reunião de outrem que convocou primeiro para o mesmo local, data e horário. Mas, além de para tudo isso, é também para que a administração se programe. Gente, uma coisa é eu convocar uma reunião com 50 alunos meus para dar uma aula de capoeira, para dar uma aula de boxe, para dar uma aula de direito constitucional na beira da praia. Fazer o Lex on the Beach, que eu já fiz tantas vezes, me reunindo com meus alunos na praia, fazer um café da manhã bacana, depois uma ginástica e a gente fazer lá um aulão na beira da praia. Já fiz vários, né? No Rio de Janeiro, na Bahia, na Paraíba, em vários locais que tem praia, muito legal. Mas é para que a administração se planeje. Uma coisa é evento para 50 alunos, para 200, até para 300 alunos. Uma coisa é fazer uma reunião com 5.000 pessoas, com 1 milhão de pessoas,
Eu nunca esqueço quando eu morava naquela época em Copacabana, no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e houve um evento que foi organizado por uma determinada linha de colegas de ideologia religiosa, que não é a minha, inclusive, mas eu tenho vários amigos e respeito, evidentemente, né? E eles reuniram 1 milhão de pessoas em Copacabana, com música religiosa, com banda religiosa, e parou a cidade do Rio de Janeiro. Ônibus vindo de tudo quanto era lugar do Brasil, até de fora do Brasil. Isso gerou para a administração uma série de obrigações de tomar medidas de prevenção quanto ao trânsito, fluxo, entrada e saída de pessoas do bairro, estação do metrô, né, segurança, porque eu tenho o direito de fazer reunião com 1 ou com 1 milhão de pessoas, mas eu tenho que avisar a administração, para que a administração, tomando ciência, projete, imagine qual é a proporção da reunião que eu vou fazer e entenda o que é que ela tem que fazer como medidas adequadas, não para impedir minha reunião, mas para garantir a segurança das demais pessoas, o bom fluxo do cotidiano, da vida cotidiana da cidade. Imagine você fazer uma reunião e a sua reunião gerar um impedimento de circulação de pessoas nas ruas. Um hospital próximo em que as ambulâncias não consigam chegar ou sair, né? Então é um negócio que a gente tem que ter certa cautela, né? Então, objetivamente, toda pessoa, eu, você, todo mundo, nós temos a liberdade assegurada pela Constituição de nos reunirmos em ambientes públicos, em bens públicos de uso comum do povo. Claro que eu não posso querer me reunir dentro de um prédio da prefeitura ou de uma autarquia em que funciona um ambiente da administração pública. Esse direito eu não tenho. Eu tenho o direito de me reunir em locais, em bens públicos abertos ao povo, bens públicos de uso comum do povo, para que de forma pacífica e para fins lícitos, sem portar armas, uma reunião não armada, a gente possa manifestar nossa ideologia. Devemos fornecer um aviso prévio à administração para que ela possa se programar e se estruturar e para que se constate se estaremos ou não frustrando uma eventual reunião marcada anteriormente para o mesmo local, data e horário. Posto a nossa reunião só será legítima, o direito só é legítimo de exercício se a gente não vier a frustrar outra reunião convocada por alguém para o mesmo local, data e horário primeiro que o nosso. Tudo bem? Bom, no caso concreto, o João está se reunindo, querendo se reunir com os amigos, com os seus convidados, num bem público de uso comum do povo, uma marcha de uma praça até um outro ponto da cidade. Não está convocando reunião armada, é para fins ilícitos, e a questão deixa claro que não vai frustrar nenhuma outra reunião previamente convocada. Aí vem a pergunta, caberia a administração barrar? Não. Mas quais foram os fundamentos apresentados pelo secretário? 2 fundamentos errados. Os 2 fundamentos apresentados na questão pelo secretário para barrar o direito de reunião foram eu ouvi dizer que algumas pessoas, não sei se foram 2, não me lembro agora, vou até olhar na questão, algumas pessoas estariam portando armas, ouviu-se dizer que algumas pessoas iriam se dirigir com armas. E por ser uma reunião para manifestar opinião favorável à descriminalização da maconha, haveria fim ilícito. Os 2 argumentos estão errados, preste atenção. Uma reunião com 200 pessoas, João convocou 200 pessoas, diz o enunciado da questão. Em nenhum momento a questão diz que ele convocou pessoas para virem todas elas armadas. Não houve convocação de uma reunião armada. É diferente quando a gente testemunha. Recentemente teve um episódio aqui no Rio de Janeiro que uma torcida organizada de um clube de futebol estava convocando seus integrantes para se reunirem na porta do metrô para marcharem ao estádio, todos com foice, pedaço de pau, barra de ferro, pá de escavação. Era convocação de uma reunião armada. É diferente uma convocação para fins pacíficos de pessoas para caminharem. Eu, como organizador, não posso impedir que uma pessoa saia de casa e bote uma faca na cintura, bote uma pistola na cintura. Eu não tenho como impedir. Se fosse isso, ninguém poderia fazer reunião. Uma ou outra pessoa portando armas, o que é que vai caber às autoridades policiais retirar essa pessoa da reunião e não dissolver a reunião? Eles não podem chegar lá e dissolver a reunião e impedir a continuidade do exercício constitucionalmente acautelado da minha liberdade de me reunir, me manifestar, porque 1 ou 2 ou 10 ou 50 pessoas no universo de 500, de 1000, estão portando armas. O que a administração tem que fazer é excluir essas pessoas, inclusive, se necessário, com o uso proporcional da força. Então, o fato de uma ou outra pessoa estarem armadas não impede o exercício da reunião. Quanto mais, é só um boato. Ouviu-se dizer que algumas pessoas viriam armadas. Ok, então você já fica se programando para atuar, organize nas políticas de segurança pública do Estado, organize um contingente de efetivo policial para monitorar aquilo ali, que é o seu dever, fazer a segurança da sociedade, da administração e das pessoas que trabalham na administração, né? Enfim, então esse argumento não é correto, não é suficiente, isso é pacífico hoje na jurisprudência dos tribunais para impedir a reunião. Segundo, o STF pacificou no ano de 2011, já se vão aí quase 10 anos, o STF pacificou que a marcha da maconha não é um evento ilícito. O STF disse o seguinte, olha, entendam, uma coisa é as pessoas irem para as ruas pedir que outras pessoas pratiquem crime. Outra coisa é elas se reunirem para que manifestem um entendimento no sentido de que não deve continuar sendo considerado crime usar maconha. Primeiro, o Supremo disse,
né? Eu me recordo lendo o primeiro dos julgados, foram 2 julgados em sede de controle abstrato, uma ADPF, depois teve uma ADI. Eu me recordo bem o Supremo na ADPF, que se eu não me engano, o ministro Celso de Mello tinha sido o relator, né? A ADPF, se eu não me engano, a ADPF 187, o Supremo, o ministro Celso de Mello, disse, olha, ninguém está indo para a rua para ficar vendendo maconha, para ficar comercializando maconha, nem para ficar mandando todo mundo fumar maconha. As pessoas só estão marchando para dizer que elas entendem que não deve ser considerado crime fumar maconha. Então, vamos separar as coisas. Uma coisa é eu pegar uma conduta que está tipificada como crime na lei e eu dizer, olha, eu acho que é um excesso, que não deve ser considerado crime. Eu não estou mandando ninguém praticar aquela conduta, eu só estou dizendo que a minha opinião é que não se deveria considerar crime em razão dos costumes sociais, do baixo grau de lesividade. Então, o que o Supremo disse foi, a marcha da maconha como um evento organizado para que pessoas se reúnam dizendo que entendem que não deve ser considerado crime fumar maconha, ela não é um ato ilícito, é apenas o exercício da liberdade de expressão de pessoas dizerem que acham que determinada conduta que hoje estaria sendo tipificada não deveria ser considerada como crime. Entenderam? Bom, e por que isso veio acontecendo? Porque vários juízes interpretando a lei, né, que rege o uso, a comercialização de substâncias entorpecentes no âmbito da legislação penal extravagante, alguns juízes entendem que a lei não tem a previsão de que é crime o mero uso e outros entendem que o mero uso seria crime. Outros entendem que seria crime o uso a partir de uma certa quantidade, portar e usar uma certa quantidade. Traz divergências interpretativas. E o STF, naquele caso, né, julgando 2 ações de controle abstrato de constitucionalidade, a DPF 187 ADI, deixa eu ver se eu tenho o número dela aqui. Não tenho não, mas foi no mesmo ano, 2011, eu acho que foi ADI 4274 ou 4724, eu confiro aqui no intervalo e quando eu vier para o bloco final eu confirmo para vocês. A DPF eu sei que foi a DPF 187, relatoria do ministro Celso de Mello, e depois veio a ADI por unanimidade, o plenário do Supremo, o Supremo pacificou. Eu tinha separado esses julgados, não estou achando. Mas, se eu não me engano, é a ADI 4274. No intervalo aqui do bloco, já vou virar de bloco, eu olho e confirmo para vocês. Então, o Supremo pacificou que não há apologia ao crime. Há apenas uma manifestação de ideologia de parte da população que entende que não se deve considerar crime, indo além. A lei, aqui entre nós, para quem estuda aí, para quem estuda para concurso público, para quem tem paixão aí pelo direito penal, a lei não deixa claro que usar é crime. Por isso existem várias interpretações. Então, o que as pessoas estão indo nas ruas falar quando fazem a marcha da maconha, é dizer, eu gostaria que a lei fosse interpretada dizendo que não é crime. De uma maneira que a lei não está dizendo que é crime o mero uso da maconha. Vocês entenderam, meus amados? Então, não há nenhuma ilicitude. Por isso a gente pode dizer que o comportamento do secretário de proibir o exercício da liberdade de reunião, do direito de reunião, com base nesses fundamentos, foi um ato ilegal. Um ato que violou direito fundamental do João, que é o direito de se reunir com as pessoas que ele convocou para exercer a sua liberdade de expressão, manifestando a sua ideologia pela descriminalização do uso da maconha. Tudo bem? Bom, a petição a ser redigida, a peça processual a ser redigida é uma petição inicial para a impetração de um mandado de segurança com um pedido de liminar. Não adianta, imagina se o juiz vier sentenciar daqui a 30 dias, ainda foi intimar o Ministério Público, intimar a autoridade coatora, até esse processo ter autos conclusos para a sentença ser prolatada, vai ser lá na frente, já passou o fim de semana vindouro, que é o fim de semana no qual o cara vai ter a reunião dele, para o qual ele convocou e organizou todo o evento dele. Né? Então, tem que ser isso em sede de tutela provisória, fundada na urgência, perigo mora fumos boniures. Então, é petição inicial, com pedido de concessão de liminar, impetrando o mandado de segurança em face desse ato coator do secretário, violador desse direito fundamental, a liberdade de reunião do artigo 5º, inciso 16 da Constituição. No próximo bloco, eu vou mostrar para vocês esse mandado de segurança, vou abrir aqui na tela um slide para vocês verem o mandado de segurança e vou comentar toda a estrutura da peça processual, né? O cabeçalho dela, a elaboração dela, né? Os tópicos da petição, os pedidos, vou te ajudar aqui para você ter comigo aqui, papo, comigo, olho no olho aqui, né? O entendimento de como redigir essa peça processual. Tudo bem? Vamos ao bloco final.